Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso último programa do ano e trouxemos um tema super especial, super importante. Nós vamos falar sobre a Defensoria Pública. E para tanto, nós convidamos o professor Eduardo Abrão, que é, além de defensor público, ele atualmente atua na coordenação da Assessoria de Relações Institucionais e Tribunais Superiores da Defensoria Pública do Estado do Paraná e é mestre em Direito pela PUC São Paulo. Tudo bem, professor? Olá, Jennifer, tudo bem? Tudo certinho? Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Defensoria Pública do Estado do Paraná, sobre Defensoria Pública em geral. Muito bem, é um grande prazer recebê-lo, nós agradecemos muito o senhor ter aceitado o convite. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa o que é a Defensoria Pública, porque nós juristas sabemos que é uma das funções essenciais da Justiça, segundo a Constituição Federal, mas as pessoas leigas geralmente nem sabem o que realmente a Defensoria Pública faz. Se o senhor puder nos explicar? Pois não. A Constituição Federal de 88, ela definiu a Defensoria Pública como uma função essencial, como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E dando à Defensoria a atribuição, enquanto expressão e instrumento do regime democrático de direito, a atribuição de promoção e defesa dos direitos humanos, de também promover a orientação jurídica e a defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas consideradas, vamos dizer assim, pessoas de baixa renda, que são os tecnicamente, do ponto de vista jurídico, considerados como os vulneráveis. E a Defensoria Pública, ela acaba cumprindo esse papel, de fornecer esse serviço essencial para uma população que depende muito para acessar, para poder ter a promoção e defesa dos seus direitos, depende muito de uma instituição como a Defensoria. Bom, a gente vê já que é uma instituição muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são hipossuficientes, porque realmente nem todo mundo tem aquela condição de contratar um advogado para resolver os seus problemas, Mas me diga uma coisa, professora, embora a Defensoria Pública já esteja na Constituição lá desde 1988, é uma coisa recente aqui no Paraná, A gente não tinha, eu queria que o senhor explicasse desde quando a Defensoria Pública do Estado do Paraná existe e como é que eram resolvidas as questões antes disso. Perfeito. A Defensoria Pública do Estado do Paraná, ela foi uma das últimas implementadas no Brasil, em termos de defensorias estaduais. Ela vem de um processo, de uma lei complementar de 136 de 2011, que foi a lei que criou a Defensoria Pública do Estado do Paraná, e a partir dali ela começou o seu processo de instalação enquanto instituição autônoma, esse modelo que foi trazido pela Constituição de 88, de 2011 até 2013, foi feito todo um processo também de abertura vamos dizer assim, dos concursos públicos para defensor, para servidores da Defensoria, e isso terminou com um processo em 2013, quando daí os primeiros profissionais que prestaram concurso na Defensoria do Paraná foram chamados. Então nós temos aí um processo de criação que vem com marco legal em 2011, mas efetivamente em 2013. Antes disso, não significa que nós não tivéssemos um importante serviço de assistência jurídica no Estado do Paraná. Ele não estava ainda institucionalizado por dentro da Defensoria. Esse serviço ele era feito por advogados públicos, também da advocacia pública, e que pertenciam aos quadros da Secretaria de Justiça. Então, o serviço de assistência jurídica, quando foi repassado depois para a instituição autônoma da Defensoria, ele é algo que estava vinculado à Secretaria de Estado da Justiça no Paraná. E com a instituição da Defensoria Pública aqui no Estado do Paraná, houve um aumento significativo no número de atendimentos? Ou só houve uma substituição? Como que o atendimento era suficiente, sempre foi suficiente para atender a demanda? Não, naturalmente com a criação de uma instituição nos moldes da Constituição de 88, a Defensoria, o Serviço de Assistência Jurídica no Estado do Paraná, dentro dessa roupagem de Defensoria Pública, ele foi aumentando cada vez mais. Então, se a gente pegar números desde 2013, quando começa esse processo de entrada dos primeiros defensores, até
hoje, né, um pouco mais aí de 9 anos, né, de atividade efetiva da Defensoria, a gente percebe esse número crescendo cada vez mais, né, por um lado, para a Defensoria Pública é algo importante de se observar, né, considerando que as suas atividades vão se ramificando cada vez mais pelo Estado. E, por outro lado, também acaba sendo também um motivo um pouco de preocupação, quando a gente olha para a questão da população de baixa renda, da população que traz para a Defensoria Pública, não só, às vezes, questões jurídicas, mas questões também sociais bastante sensíveis, de uma vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade bem completa, não só jurídica, como também bastante social. E nesse cenário em que a Defensoria Pública tem uma função bastante social, como o senhor mesmo disse, para quem que a Defensoria Pública atua precipuamente? Assim? Qual que é a função precípua? Perfeito. A Defensoria, ela tem essa função, vamos dizer assim, principal, primordial, que é prestar assistência jurídica às pessoas de baixa renda, mas ela tem todo um contorno de uma atividade que vai muito além da prestação da assistência jurídica. Por quê? Nós podemos dividir a parte, vamos dizer assim, do serviço efetivo de atendimento da Defensoria, basicamente em 3 segmentos. Tá? A gente pode falar numa prestação de serviço jurídico dentro da justiça. Então, quando a Defensoria Pública, por exemplo, precisa acessar um direito de uma pessoa, de uma criança, por exemplo, numa vaga numa creche que está sendo negada pelo município, a gente precisa entrar com uma ação solicitando essa vaga. Às vezes eu preciso defender uma pessoa que está sendo, de repente, despejada do seu imóvel. Então, quando, né, essa acaba sendo aquela atividade que as pessoas mais rapidamente vinculam à Defensoria Pública, que é prestar uma assistência jurídica dentro do próprio Poder Judiciário, né, dentro das instalações jurisdicionais. O outro segmento importante também de atendimento da Defensoria, ele também é focado na questão jurídica, mas ele é feito extrajudicialmente. Então, muitas vezes a Defensoria consegue solucionar aquela demanda da pessoa com uma boa orientação jurídica, ou às vezes promovendo uma conciliação, uma mediação, um método alternativo, né, extrajudicial de solução daquele conflito, às vezes aquele conflito familiar, e também na análise de documentos, na análise de contratos, de coisas que as pessoas precisam ter uma interpretação jurídica, né, e uma solução que não necessariamente vai ser demandada dentro das instalações do Poder Judiciário. E uma terceira linha importante também de atuação e atendimento da Defensoria diz respeito ao atendimento que é prestado pelos nossos profissionais da área do serviço social e também da psicologia. Porque em algumas matérias, em algumas demandas, a Defensoria trabalha com pontos muito sensíveis relacionados a uma família, uma criança, ou de repente uma mulher que é vítima de uma violência doméstica. Então essa situação, muitas vezes, ela precisa, claro, de uma cobertura jurídica, mas ela vai um pouquinho além, ela precisa, às vezes, de um serviço de assistência social, um serviço de psicologia para poder acompanhar a complexidade do problema como um todo. E essa atuação multidisciplinar, ela é feita por servidores da Defensoria, esses psicólogos, terapeutas, eles são todos funcionários concursados? São, Nossa, perfeito. Você usou legal. o termo correto, né, que é a atuação multidisciplinar, que é dentro dessa terceira vertente que a gente acaba tendo nos quadros da Defensoria Pública também, assistentes sociais, psicólogos, que vão, né, contribuir de maneira preponderante em alguns casos mais sensíveis, principalmente quando envolvem crianças e quando envolvem também, às vezes, a situação de mulheres vítimas de violência ou de alguma forma de vítimas, enfim, em geral, de qualquer tipo de violência, não apenas as mulheres, mas às vezes também umas questões ligadas a outros temas sensíveis, né? Às vezes raciais, religiosos, que a Defensoria Pública também acaba atuando. Então, esse complemento do atendimento multidisciplinar, a gente acaba tendo como necessidade em alguns pontos de atuação.
Doutor, e como que funciona a atuação? Como que são feitos esses atendimentos? O juiz determina que seja feito, a pessoa chega lá e fala que tem um problema. E daí aproveitando já um gancho, e a pessoa só funciona para os hipossuficientes, só para aquelas pessoas que não têm condições, por exemplo, financeiras de pagar um advogado? Ou em alguns casos se aplica para outras pessoas também, a Defensoria Pública? Essa demanda, ela acaba chegando para a Defensoria Pública de maneiras diversas, né? Muitas vezes ela chega pela forma mais comum mesmo, que são os pontos de atendimento da Defensoria, tanto na capital quanto pelas comarcas do interior do estado, naquelas comarcas que a Defensoria está postada. Então, nas suas sedes, seja na unidade própria da Defensoria Pública, ou de repente em alguma sala, em algum ambiente localizado dentro de um fórum, por exemplo. Então, com essa atividade rotineira de atendimento em geral. A pessoa procura a Defensoria Pública e vai lá para conversar sobre os seus direitos. Uma outra forma de chegar também à demanda à Defensoria Pública é também em alguns casos onde é imprescindível, por exemplo, a atuação de um defensor público, como na área criminal, né, quando a pessoa não constitui um advogado particular, o juízo, ele comunica a Defensoria Pública, onde tem defensor público atuando ali na comarca, naquela vara criminal, e aí comunica a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública possa fazer a inserção, a entrada no processo e começar daí a atuar por essa pessoa. Então, muitas vezes é pela atividade mais rotineira da Defensoria Pública mesmo, e outras vezes é até mesmo por ser instada ou pelo Poder Judiciário, né, dentro das próprias determinações, que às vezes, por exemplo, o Código de Processo Penal acaba fazendo, de necessidade de repassar a Defensoria Pública, e outras vezes até mesmo encaminhamento, às vezes feito da Promotoria de Justiça, que também, né, trabalha no atendimento à população e encaminha demandas que são assim feitas também de órgãos oficiais de Estado, né, às vezes Secretaria de Estado também nos encaminha. Então, enfim, é uma maneira eclética. E há também atuações da Defensoria Pública que são atuações mais proativas, vamos dizer assim, que a Defensoria vai, às vezes, até a comunidade, vai prestar um serviço indo mais atrás das pessoas do que esperando nas suas instalações. E a Defensoria Pública, ela tem alguma atuação em relação aos direitos individuais, homogêneos e os direitos coletivos, que serão aqueles que não... que abrangem uma generalidade de pessoas, não é só um indivíduo? Como é que funciona? Outra coisa importante na atuação da Defensoria Pública é você diferenciar a atuação para uma tutela de um direito individual, mesmo daquela pessoa, de repente daquela senhora, daquele senhor que procurou a Defensoria Pública para cuidar de uma situação individualizada, e a outra forma é a atuação na tutela dos direitos coletivos. E aí colocando direitos coletivos de uma maneira mais genérica um pouquinho, né, para englobar os difusos, coletivos, individuais, homogêneos, e que a Defensoria atua daí de uma maneira mais estratégica um pouco, considerando, né, a magnitude do problema, um número mais elevado de pessoas que precisam equacionar aquela questão, né, envolvendo às vezes até não só uma atuação por meio de de repente uma ação coletiva, uma ação civil pública, mas também às vezes por uma recomendação a um equipamento público para tomar medidas na implementação de direitos e às vezes até mesmo na propositura, né, de ideias, de políticas públicas que são importantes para as áreas de atuação da Defensoria. Essa atuação, vamos dizer assim, na busca de tutela coletiva, de proteção e promoção de direitos de maneira coletiva, ela é feita por núcleos especializados da Defensoria Pública, tá? Que são basicamente os núcleos da infância, o núcleo de questões fundiárias e urbanísticas que a gente tem, núcleo de política criminal, temos também o núcleo de defesa do consumidor, núcleo de promoção e defesa dos direitos da mulher e o núcleo também de cidadania e direitos humanos, que na verdade acaba sendo um grande guarda-chuva. Então a gente tem esses núcleos e cada núcleo dentro do seu ponto temático vai atuar de maneira coletiva. Então, se por exemplo eu precisar de uma implementação de uma política pública ou de repente uma atuação em situações coletivas para um núcleo, enfim, um segmento ligado à defesa dos direitos e promoção da mulher, eu vou fazer para o nosso núcleo de promoção e defesa dos direitos da mulher, da infância e assim sucessivamente.
E esses núcleos, eles funcionam em todas as cidades? Aqui no capital a gente consegue ter vários núcleos para cuidar de questões específicas e lá no interior é mais generalizado? Como é que funciona isso? A atuação individual para a tutela de direitos individuais, ela funciona de maneira distribuída pelo Estado, né? Então na capital e no interior, né? De uma maneira mais assim, vamos dizer assim, mais tradicional um pouquinho daquele modelo, né? Onde você tem a defensoria postada naquela comarca, atuando naquelas varas judiciais, né? Perante aqueles juízos que estão dentro da comarca. Então essa atuação é mais uma atuação individualizada. A atuação dos núcleos da defensoria, ela é feita por núcleos que estão, vamos dizer assim, estruturalmente sediados aqui na capital, em Curitiba, mas que têm uma abrangência de atuação estadual. Então, desses núcleos, eles podem tutelar de forma coletiva demandas que estejam acontecendo ao longo de todo o estado do Paraná, dentro da sua área de atuação. Eles ficam sediados em Curitiba, mas eles têm uma atuação de cobertura estadual e muitas vezes fazem essa atuação em locais próprios. A gente pegar, por exemplo, o nosso núcleo de questões fundiárias e urbanísticas, tem uma atuação muito importante, muito interessante em algumas regiões do estado, onde você tem situação onde ocupações, que você precisa ali, de repente, regularizar aquela área, aquela comunidade que já está situada há muito tempo e, dentre outros problemas ligados à moradia, é o nosso núcleo que faz. Então, nossa coordenação de núcleo, nosso coordenador vira e mexe, ele está andando pelo estado e atuando pelo estado todo. Nossa, isso é muito bom, porque dá uma solução mais adequada, mais especializada para cada questão. Porque, vamos ser sinceros, o direito é uma coisa muito abrangente. Às vezes nós sabemos muito de um direito, mas sabemos pouco de outro. Eu, por exemplo, sou péssima em direito do trabalho, então não me perguntem nada que eu nunca sei. Mas isso é bom porque, como o senhor falou, tem esses núcleos e mesmo eles não estando lá naquela localidade específica, eles conseguem atender aquela demanda e resolver aquele problema. E essa questão fundiária é um grande problema ainda aqui na capital, né, professor? Mas é o que eu queria saber, na sua experiência com a Defensoria Pública, quais são as áreas que são mais procuradas pelas pessoas? O que dá mais trabalho para a Defensoria Pública? Olha, a gente pode dizer primeiro que todas as áreas são áreas essenciais e áreas sensíveis, né? Cada um com a sua realidade. Mas se a gente for pegar também os números, né, específicos, dados levantados dentro da Defensoria Pública, a área que tem vamos dizer, um impacto maior de atuação, de procura das pessoas, é a área da família. Tá? E aí família, né, se a gente for colocar ainda na família questões conexas, às vezes com relação a direito civil também, que às vezes é família, mas tem esses, vamos dizer assim, esses pontos de contato com outras matérias, mas o direito de família é aquele que traz mais pessoas à Defensoria Pública. Além disso, uma demanda bastante forte na área criminal, na área da infância, na área civil e criminal, envolvendo a criminal com não só a parte de atuação durante o processo de conhecimento, né, de formação, ali, vamos dizer assim, daquela culpa, mas também depois no futuro, no processo de execução da pena também, é uma área bastante sensível. Então, são as principais áreas: família, civil, criminal com execução penal, infância e juventude, e aí também aí com destaque, né, também, mas aí você vai acabar vendo que, por exemplo, você pega o processo de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele vai ser muitas vezes um problema da violência, claro, em si, mas que está conectado a uma questão de família, a uma questão, às vezes, de infância e tal, então você acaba tendo ali. Isso é interessante no atuar da Defensoria Pública. Você acaba, muitas vezes, por uma área da Defensoria Pública, recebendo aquela pessoa e identificando que você tem sim que solucionar aquele problema pela forma como ele chegou, mas você deve ter um olhar, às vezes, colateral, às vezes um pouco mais abrangente, para você entender que, de repente, aquela pessoa ela está tendo também alguns problemas ligados a outras áreas, que são áreas, muitas vezes, de atuação da Defensoria, e aí faz os encaminhamentos internos, e quando não é dentro da Defensoria, você também se vale ali, de repente, no campo administrativo de contato com outros equipamentos públicos importantes para solucionar a demanda. Muito legal.
E, doutor, na sua experiência como defensor público, o senhor é há 9 anos defensor? Eu sou defensor no estado do Paraná há 9 anos. Há 9 anos. 9 anos. Bastante tempo. Tiveram casos assim que marcaram a sua atuação, que o senhor falou, esse aqui eu vou lembrar para sempre? Sim, tive alguns casos, né? A realidade das pessoas que vão na Defensoria Pública é sempre uma realidade muito difícil, né? Então, quase que diariamente, quem está atendendo a população, prestando serviço da Defensoria, se depara com casos que são casos que dariam, vamos dizer assim, um conto, né? uma experiência de ser contada interessante, né? Muitas vezes muito triste, às vezes muito... E às vezes também de satisfação da nossa proposta de instituição de atuar para solucionar aquela questão, né? Mas eu costumo lembrar muito o período que atuei na área de violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi uma área que eu acabei tendo, né, um tempo de atuação por quase um ano, quase 2 anos, no começo da carreira, e percebi que os problemas eram, enfim, muito além daquilo que eu conseguia enxergar num plano meramente teorizado, né, quando você vai estudando o tema. E você tem muito essa complexidade de você pensar aquela questão da violência como uma questão que tem esse arranjo, vamos dizer assim, de várias situações e que você tenta, né, de alguma forma, cobrir para poder solucionar aquilo. Então, tem 2 casos que me marcaram bastante de violência contra a mulher pela forma como a gente teve de conduzir o nosso atendimento em equipe para poder solucionar aquelas e estancar, vamos dizer assim, paralisar aquela situação de violência. A gente precisou, num caso, destacar a nossa equipe que trabalhava na casa e trabalha até hoje, né, que eu estou ausente de lá, na Casa da Mulher Brasileira, com assistente social, com psicólogos, nossa equipe jurídica também, para ir até um hospital público, fazer um atendimento a uma senhora que era vítima de violência doméstica há muitos anos, e ela não tinha condições de sair do hospital, a família nos procurou e a gente foi até o local para fazer uma tomada do depoimento dela, para poder pegar aquilo que era necessário para que a gente pudesse entrar com a medida protetiva e, entrando com a medida protetiva, conseguir até uma determinação proibitiva de que o seu companheiro, naquela época, ele continuasse até mesmo a visitando no hospital. Então a gente destacou a equipe, teve que fazer o atendimento dentro do próprio hospital público. E uma outra situação que também foi bastante impactante na atuação da violência doméstica foi uma senhora que a gente precisou dirigir a equipe também, a equipe multidisciplinar, para atendê-la na sua residência, porque em função da violência generalizada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, né, ela não conseguia sair da sua residência, ela já estava num quadro complicado ali de saúde, de depressão, e a gente precisou fazer o atendimento na casa dela, marcamos, fomos até lá com a equipe e conseguimos também uma boa saída para a situação dessa senhora na ocasião. Esses 2 casos, as 2 mulheres, elas estavam incapacitadas por causa da violência? Essa que estava no hospital, ela sofreu a violência e por isso que ela estava... Ela, vamos dizer assim, que ela tinha um quadro de saúde já relativamente debilitado, né, com situações mais físicas mesmo, mas isso se associava a questões mesmo psicológicas que estavam ligadas à questão da violência. No caso da outra senhora que a gente precisou ir até a residência, era um quadro mais intenso, daí sim de violência mais física mesmo. E muito o que acontece, né, tanto num caso quanto no outro, a gente encontrava pontos de identificação da violência, que era muito um quadro de forte questão psicológica, depressiva também, que faz com que a pessoa mesmo já não consiga mais, de repente, por si, sair, procurar alguma coisa de uma forma mais direta mesmo. Então, foram situações mas foram bem, assim, dentro das possibilidades que tínhamos, né, e que também a situação cercava, foram satisfatórias, bem satisfatórias as saídas encontradas. Salvo engano, a Lei Maria da Penha fez 16 anos esse ano, né? O senhor tem visto progresso na aplicação dessa lei? Acredita que ela tem contribuído para diminuir o número de violência, ou pelo menos para estimular as vítimas a levarem os casos à justiça? Eu
consigo enxergar que houve avanço, sim, né? Hoje a gente tem uma maior rede de proteção à mulher, que veio muito, né, dessa entrada em vigor da Lei Maria da Penha, né, em todos esses anos que ela está em vigor, essa importância desse marco legal, não digo só para a promoção e defesa dos direitos da mulher, isso sim, claro, de forma para o Brasil, né, para a população brasileira no geral. Houve avanços bem significativos em função disso. Eu acho que a gente tem hoje uma rede de proteção à mulher muito mais forte do que a gente tinha antes. E só que o que eu percebo também é que a gente não pode baixar a guarda em questões como essa, e como outras também, que a gente tem questões vulneráveis ligadas a uma especificidade da pessoa, tal, porque se a gente negligenciar e baixar vamos dizer assim, baixar um pouco a guarda e não estar sempre vigilante, atento com os problemas, a situação pode piorar. Os números são números de aumento, né, mas eu entendo que houve avanço, principalmente porque ao observar o quadro geral, a gente tem maior rede de proteção, a gente tem pessoas mais envolvidas no plano preventivo e educacional também, do combate à violência, isso é importante. Os nossos meios de comunicação promovem muito mais do que, né, promoviam antigamente o debate. Você vê pessoas que estão dentro do debate, que muitas vezes até que não acontecia no passado, estou aqui hoje, né, como um homem de 45 anos, falando sobre violência doméstica e familiar, trabalhando, né, enquanto instituição, enquanto defensor público, para a redução, né, desse quadro terrível que vem no Brasil, mas no mundo todo. Eu considero que houve muitos avanços, sim, muito importante isso, mas o nosso caminhar sempre de vigilância, o nosso caminhar sempre de muito trabalho para que a gente realmente tenha, né, cada vez mais uma realidade de uma sociedade menos machista, menos preconceituosa com os direitos da mulher. Eu tenho uma visão parecida com a do senhor. Parece que antigamente era um tabu falar de violência doméstica, né? Era uma questão que devia ficar só entre o casal, ninguém devia se meter. E agora parece que realmente estão aparecendo bastante casos e as pessoas estão demonstrando o seu apoio também, até na televisão, nas redes sociais. Não é uma coisa mais que a vítima meio que se sente mais protegida. Mas aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, que é muito importante mesmo, uma pessoa que sofre violência doméstica, por exemplo, o que ela deve fazer? Apanhou do marido, digamos assim, ela vai na defensoria pública, ela vai na delegacia, o que ela faz? O que a gente costuma orientar é que ela procure algum setor, algum órgão ligado à rede de proteção. O que nós vamos falar de rede de proteção? Polícia, defensoria pública, Ministério Público. Algumas outras instituições também, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, se a gente for pensar, né, outra instituição importante do sistema de justiça, Poder Judiciário, algumas outras órgãos importantes públicos, como no Estado do Paraná, a gente tem Procuradorias da Mulher ligado ao Poder Legislativo, que tem o seu atendimento também. Olha. Temos outros centros de atendimento às mulheres e tal. Então, o importante é procurar um equipamento público da rede de proteção. Muitas vezes a mulher vai acabar procurando ou a delegacia de polícia, né, ou, de repente, diretamente a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Por quê? Porque é aquilo que normalmente também a pessoa já está com aquela ideia mais rápida de que vai poder conseguir chegar e acessar o atendimento. Mas a orientação, né, vamos dizer assim, é sempre procurar ajuda em um local oficial de atendimento dentro dessa rede de proteção, para que ela possa ser orientada sobre como deve proceder e, a partir daí, ela poder ter ali uma cobertura de atuação, enfim, a tomada das primeiras medidas. Eu prefiro indicar esse caminho, né, que é um caminho de maior segurança, procurar a rede de proteção fornecida principalmente pelos equipamentos públicos. Muito bem. Professor, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom conversar com um especialista, com um defensor público, para falar realmente quais são as funções que a defensoria ela desempenha, para as pessoas ficarem mais perto também da defensoria, que é um trabalho essencial. Então, eu agradeço muito. Vou passar a palavra para o senhor se despedir do nosso público.
Muito obrigado, eu que agradeço. Só fazendo um adendo também para ajudar eventualmente as vítimas, né? Eu posso colocar assim, que na impossibilidade de procurar diretamente o equipamento público, procure uma pessoa que possa ajudá-la. De repente, um vizinho, uma pessoa que pode fazer com que isso chegue a um determinado equipamento público, a uma comunicação de uma denúncia, né? Vamos dizer assim, de um ponto de vista genérico. Eu agradeço, fico sempre à disposição, é um prazer conversar sobre defensoria pública e tornar a instituição cada vez mais, vamos dizer assim, mais informativa da população. Pessoal, muito obrigada a vocês que assistiram ao nosso programa de hoje. Esse é o último programa do ano, mas ano que vem nós estamos aqui de volta com vários temas, várias pílulas de conhecimento jurídico para você aprender também, né? Porque é sempre bom. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!